Bom, vamos começar. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá então. Diminuímos aqui, aqui e aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas nesse final de manhã de trabalho, de aula pública, de leitura dialogada. Agora são pontualmente 20 para as 11, nessa manhã de 19 de outubro de 2020, o segundo ano da triste era Bolsonaro. Pois bem, cá estamos então para dar sequência à nossa segunda sessão de leitura desse livrinho que se encontra aqui para vocês, ali a imagem compartilhada, um breve livrinho escrito pelo professor José Paulo Neto a respeito do método de Marx. Ele tem sido uma referência segura para muitos daqueles que se iniciam em uma abordagem do materialismo histórico dialético. Recupera um tanto da textualidade marxiana e avança no sentido de conhecer o método de Marx, de conhecer a realidade. Pois bem, na sessão de leitura anterior, na anterior a essa que nós estamos aqui agora, nós fomos desde o início do livrinho. Ele é bastante pequeno, ele é bastante breve. Eu tenho aí a previsão de que se faça isso em menos de 10 sessões de leitura, uma playlist de uns 8, 10 vídeos, talvez lá ao final. Mas na primeira inserção, na primeira entrada no estudo do método, nós fomos desde o início ali da introdução e caminhamos até a página 16, que há um degrau, há um subtítulo no texto, tá? E o link, para quem quiser acompanhar a leitura, acompanhar ela lendo o texto junto mesmo, efetivamente, tá o link aí na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo consta, baixa o livrinho, embora ele seja muito barato de ser comprado, compra na expressão popular por menos de, acho que é R$5, eu já vi até por R$3 nessas banquinhas de evento. Mas quem quiser ir adiantando o trabalho, baixa, vai acompanhando a leitura e depois compra. Ele, de fato, vale a pena ser comprado, é claro. Pois bem, então ali há um degrau, e a partir desse degrau eu vou recuperar algo que ficou para trás da aula, do nosso encontro, da nossa leitura anterior. Na leitura anterior, o Zé Paulo falava, na página 15, ele falava de dois eixos temáticos que se concentram nas principais críticas a Marx. O primeiro dele dizia respeito a uma suposta irrelevância das dimensões culturais e simbólicas do universo teórico de Marx. Ou seja, o Marx dava talvez muito mais valor a alguns outros fatores. Por exemplo, está aí relacionado o economicismo marxiano, algo de que foi acusado Marx e Engels também, né? E um segundo eixo temático crítico seria o eixo que relaciona-se a um pretenso determinismo, e seria exatamente da base sobre a superestrutura, uma base econômica. Então, em ambos os casos,
caímos numa crítica a um certo economicismo marxiano. Sobre isso, convém recuperar um elemento importante, um material importante. Eu tenho aqui editora Alfa Ômega. É uma editora portuguesa, é um livro bem antigo, tá? Bastante antigo. É um livro que está comigo desde 82, para vocês terem ideia. Tá? E ele é Obras Escolhidas. Esse aqui são cartas, correspondência ativa e passiva de Marx e Engels. E nesse texto, nesse livro aqui, por que eu sei que é uma edição portuguesa? Claro, depois de dar um Google, né? Mas na época porque o índice fica atrás, fica no fim do livro, né? As edições, é uma tradição das edições portuguesas de Portugal que o índice venha no final. Então, quando a gente pega um livro em português e o índice está no final, muito provavelmente ele seja uma edição portuguesa de Portugal, tá bom? Ou influenciada por ela, claro. Então, nesse livro aqui, lá na página 284, tem uma carta de Friedrich Engels a Joseph Bloch. Se não me engano, no encontro anterior eu me referi de forma errada a Marc Bloch, que é um historiador, ou a Ernest Bloch. Nenhum deles está certo. É Joseph Bloch. Tá? Esse era o interlocutor de Engels, e depois da morte do Marx, uma carta datada, escrita de Londres, por exemplo, portanto, da Primor Hill, em 21, 22 de setembro, uma correspondência ativa de Engels. Engels enviou essa carta a Joseph Bloch, 22 de setembro de 1890, portanto, estamos aí há 7 anos depois da morte de Marx. E nessa carta, o Engels já percebendo as críticas que sofria a teoria marxiana, a teoria social de Marx, sobretudo sobre esses dois fatores que o Zé Paulo faz menção aqui no seu livrinho, o economicismo e o fatorialismo, que recai também em um economicismo, bem como um determinismo da base econômica sobre a superestrutura cultural, ideológica, jurídico-política. O Engels, percebendo isso, conversa com Joseph Bloch. Viram como eu me traio com o nome desses outros historiadores? Portanto, é muito importante recuperar esse trechinho antes de seguir no livrinho do Zé Paulo. Recuperemos, então. Então, o Engels, sobre o determinismo, sobre o fatorialismo, sobre o economicismo, o Engels diz para o Joseph Bloch: segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, não é o único, nem o mais importante, nem o primeiro, mas aquele que, em última instância, percebam, a precisão do termo utilizado por Friedrich Engels, em 1890, já respondendo a essas críticas. Em última instância, determina a história, é a produção e a reprodução da vida social. E como é o nome da ciência que emerge, que estuda a produção e reprodução da vida social, a economia política, que não é economia, não é política, não é nenhuma dessas ciências positivas que encontramos nos departamentos universitários, mundo afora e no Brasil, inclusive. Não. A produção e reprodução da vida social, a vida como ela é, a vida de todos os dias, ela é a economia política. A economia política, no seu sentido positivo, ou seja, de ciência que se afirma como campo de estudo, ela é aquela ciência que estuda a vida real, a vida como ela é. E aí segue o Engels. Nem Marx, nem eu afirmamos, uma vez sequer, algo mais do que isso, de que, em última instância, seja de fato a economia política que determina todas as outras instâncias da sociedade. É isso que diz Engels aqui. Se alguém o modifica, afirmando que o fator econômico, o fato econômico, é o último fato determinante, converte aquela tese, a da base superestrutura, a de que, em última instância, é a economia política que determina todo o edifício do modo de produção capitalista, e de qualquer modo de produção, os homens refletem aquilo que são materialmente, né? Por isso o materialismo histórico. Então, o único fato que determinante converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda. A situação econômica é a base. Aqui ele reafirma
o prefácio de 1857, publicado em 59 pelo Marx, na Contribuição à Crítica. Ela é a base. Mas os diferentes fatores da superestrutura, ideológicos, políticos, culturais, enfim, né? Os diferentes fatores da superestrutura que se levanta sobre ela, as formas políticas de lutas de classe, seus resultados, as contribuições que, uma vez vencida uma batalha, a classe triunfante redige, etc., as leis, né? E ele cita aqui as formas jurídicas, e inclusive os reflexos de todas essas lutas reais no cérebro dos que nelas participam, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias religiosas, tudo que reflete a base real, a base material, as formas de produção e reprodução da vida social, né? E o desenvolvimento ulterior, ou seja, que vem depois, que as leva a converter-se num sistema de dogmas, também exercem sua influência sobre o curso das lutas históricas. O Engels está dizendo para o Joseph Bloch que, uma vez erigidas, uma vez construídas na superestrutura, em formas ideológicas, jurídicas e políticas, elas passam também a exercer efetiva influência na base material. Portanto, há um contínuo, como diz o Georg Lukács, um complexo de complexos que se interferem, que mutuamente se relacionam. Então, a base influencia a superestrutura e a superestrutura influencia a base. Uma vez erigida uma forma de pensar, ela passa a determinar também a materialidade. Eu me permito aqui, sem problema nenhum, lembrar a questão de uma narrativa, uma trama simbólica de ideias e valores, como diz o Gessé Souza, a linguagem, uma vez construída, ela passa também a determinar a materialidade da vida social. Portanto, não existe um monocausalismo de baixo para cima. Uma vez erigido, ele passa também a exercer influência. Construímos uma lei, ela emerge da base econômica, mas uma vez essa lei construída, ela passa a determinar condutas reais, efetivas, concretas das pessoas que levantam e vão trabalhar cumprindo ou descumprindo a lei, por exemplo. Então o Engels esclarece isso peremptoriamente aqui para nós. Sigamos mais um trechinho, porque essa carta a Bloch, a Joseph Bloch, de 1890, é sensacional para dirimir essas críticas. Sigamos. Então, uma vez elegidas, também passam a influir. Tá? Trata-se de um jogo recíproco, de baixo para cima, de cima para baixo. Tá? Eu construí uma imagem, eu esqueci de trazer uma pena que ilustra isso que eu quero dizer. Né? É um conjunto de setas que influencia de baixo para cima e de cima para baixo, o tempo todo, intermitentemente, constantemente. Mas sigamos aqui no Friedrich Engels. Então, trata-se de um jogo recíproco de ações e reações entre todos esses fatores econômicos e culturais. O econômico influencia a cultura influencia o econômico também. Um construto ideal, liberal, uma vez erigido e consolidado numa determinada sociedade, passa a determinar a vida real, a escravidão, as formas de extração de mais valor da força de trabalho, as lutas políticas, os partidos, os sindicatos, também são sendo influenciados por essa trama simbólica de ideias e valores. A linguagem também passa a influenciar a vida real, a vida material, a produção e reprodução da vida social. No qual, através de toda uma infinita multidão de acasos, isso é, de coisas e acontecimentos, cuja conexão interna é tão remota ou tão difícil de demonstrar que podemos considerá-la inexistente ou subestimá-la. Acaba sempre por impor-se como necessidade o movimento econômico. E aí aparece. Mas ele não é o único, nem o primeiro, nem o mais importante. Ele é aquele que, em última instância, acaba por determinar. Isso é fundamental. Quem não entende isso, ou está enganado, ou está deliberadamente enganando. Né?
Se não fosse assim, a aplicação da teoria a uma época histórica qualquer seria mais fácil que resolver uma simples equação de primeiro grau. Percebam a complexidade. Senão você aplica valores econômicos, regras econômicas e resolve o problema social. Não, não é. Ele é muito mais complexo do que apenas um determinismo. Tá? Ainda para terminar, então, repito, tá? Uma carta a Joseph Bloch, eu tenho aqui no Obras Escolhidas, essa carta vocês encontram em vários sites, ela é disponível, ela é largamente utilizada e conhecida pelo campo marxista, tá? E uma outra resposta, e essa resposta também é numa carta ao Bloch, eu agora não localizei ali no texto, mas o Engels diz assim, no mais, também tem outra coisa, era importante ressaltar o fator econômico, e isso tem uma razão política, porque era justamente o que os detratores, os adversários, tentavam esconder. Então, diante da luta política, na luta quente, porque Marx e Engels escreveram sua teoria social na luta quente, faziam barricadas de manhã e escreviam sua teoria social à tarde. Então, na luta política, eles precisavam afirmar aquilo que era o mais importante. É como se nós tivéssemos pouquinho tempo para tocar a nossa música e quereríamos que essa música colasse, que a melodia colasse no ouvido dos nossos interlocutores. Ora, tocaríamos o refrão. É isso, estou fazendo uma metáfora para brincar com a ideia. Tocaríamos aquilo que tínhamos certeza que ia colar mais rápido. E por isso, quando lembrado na história, se lembra apenas essa parte, negando-se todo o resto. Não era assim. Era muito mais do que isso. Mas o Engels afirma, estávamos na luta quente. Não tínhamos tempo para afirmar mais do que isso. Hoje, de forma muito confortável, os críticos, no calor e conforto do seu gabinete, teorizam, produzem elucubrações a respeito dessas, entre aspas, simplificações. Qual o interesse deles? Montar barricada de manhã? Não. Talvez publicar um artigo a um numa revista em francês, mas aí é muito fácil fazer crítica. Se ao invés de publicar artigos em revistas internacionais, tivessem que fazer a revolução de manhã e produzir teoria social de tarde, talvez também focassem naquilo que era mais essencialmente crítico, mais essencialmente importante para combater, para contradizer aquilo que justamente os adversários tentavam obscurecer, negar, distorcer. É por essas razões que o economicismo marxiano entrou na história e foi mal compreendido também nela. Ok? Então, eu acho que dirimir essas questões era fundamental aqui, tá? Antes de avançarmos aqui no nosso estudozinho do método de Marx, livro, eu vou acertar o lado agora, quer ver? Ó, do livro que está aqui, opa, errei o dedo agora, aqui, porque é o contrário, né? Ele aparece aqui na minha frente do lado direito e eu tenho que apontar para o lado esquerdo. Dá um nó no cérebro, eu não tenho capacidade para tanto. Antes, então, de prosseguir, eu pergunto, você já se inscreveu no canal? O YouTube me diz que muita gente não é inscrita, em 60% não é inscrito. Estamos aqui com 15 pessoas, 10 aqui parece que não estão inscritos. Se inscrevam aí, por favor, tá? E já deixou seu comentário no vídeo? Isso é muito importante. E outra coisa também, se já compartilhou, leva para o Twitter, bota no zap do tio fascista, dos marxistas, dos maconheiros, bota em todos os grupos. Tragam eles para cá e vamos para o debate aberto, tá bom? Compartilhem aí que o vídeo ganha relevância e chega a mais e mais pessoas. Então, antes de avançar na leitura propriamente dita, eu já gostaria de agradecer a Sônia, sempre presente. Obrigado, Sônia, valeu pelo apoio, sempre presente nas aulas. A Sônia. Chega também o Verbaloid, bom dia, Verbaloid, muito obrigado. José Carlos também diz bom dia, José Carlos, vamos aos estudos. Muito bom, José Carlos, muito bom vocês estarem aí. Estamos chegando daqui a pouquinho a 2 dezenas de pessoas aqui. O Flávio Furtado também chega, obrigado, Flávio, muito obrigado. Chega também o Escapim. Quarta-feira, 10 da manhã, eu e o Escapim vamos estar no Paideia, canal do professor Djalma Cremonese, avançando na análise de um texto de Ivo Tonet e Sérgio Lessa a respeito da filosofia de Marx. Às 10 da manhã, canal Paideia do Djalma, eu e o Escapim. E o Flávio, que estava antes aqui, eu acabei de falar, vai estar às 9 da manhã entrevistando o Davi Pereira Júnior, um antropólogo, historiador e líder quilombola, um cara muito interessante de ser ouvido, também no mesmo canal. Então, cola às 9 e fica até às 11, 11h30. Começa com o Flávio e o Davi, depois vai comigo e com o Escapim lá no canal
Paideia TV do professor Djalma, tá bom? Chega também por aqui o Marcos Matos. Aloha, aloha, beleza? Vamos então para a leitura. Vamos então para a leitura propriamente dita do textinho aqui do Zé Paulo. Deixa eu pegar água aqui porque está me secando a boca. Hoje eu vou tomar mate daqui a pouco. Eu já tomei mate mais cedo, que o mate é assim, o mate eu tomo bem cedo e depois no meio da manhã eu volto a tomar. A hora que rola um mate me traz também. Beleza, jóia. O mate tá, para quem não conhece, que não é daqui do sul, né? O mate fica, como a gente chama, lavado, ou seja, é um chá que esgota a possibilidade de soltar o gosto. E aí então a gente faz erva nova, água quente nova e tal, e renova o mate antes do meio-dia. Mas também, como diz aqui na fronteira, a gente diz, primeiro os encargos, depois os amargos. Então vamos à leitura, vamos ao trabalho, e depois vamos exatamente para o mate amargo, chimarrão. Então diz o textinho aqui, ó, tá? Voltamos exatamente ao texto, lá na página 16. E aí tem um subtítulo que o Zé Paulo chama O Método de Marx, uma longa elaboração teórica. O método, uma elaboração teórica. Perceba um jogo de palavras que o Zé Paulo faz aqui. É impossível compreender a metodologia e a teoria marxiana como um construto separado. A relação entre método e teoria, entre objeto e método, digamos assim, em Marx, não é uma divisão. Ao contrário, elas são coisas mesmas. Enquanto que na ciência positivista, cartesiana, fenomenológica, hermenêutica, como queiram, a junção entre método e objeto constitui-se de um nexo causal, é preciso que seja coerente essa relação entre objeto e método. O método tem que dar conta da investigação do objeto, e o objeto tem que ser adequado ao caminho metodológico escolhido. Em Marx, não é assim. Em Marx, teoria e método não se relacionam logicamente. Não existe necessariamente um nexo causal, porque a relação é anterior à lógica, é ontológica. É por isso que em Marx falamos em abordagem teórico-metodológica, porque teoria e método, objeto e método, são coisas mesmas. Tá? Então avancemos na nossa leitura. Sabe-se que Marx inicia efetivamente sua trajetória teórica em 1841, aos 23 anos, ao receber o título de doutor em filosofia pela Universidade de Iena, como já me corrigiu aqui o Ronaldo. Eu digo sempre os dois jeitos, o errado e o certo, para que as pessoas saibam do que eu estou falando. Escreve com J, Jena, mas se pronuncia, e o Ronaldo fala lá de Berlim, Iena. É no interior da Alemanha, claro, né? O Marx cursou em Bonn, depois em Berlim, mas ele percebeu que o clima, o espírito não era favorável ao tipo de filosofia que ele estava produzindo. Então ele mandou o seu trabalho para Iena, e o seu trabalho de conclusão de curso, era uma espécie de TCC, o que seria hoje, né, uma conclusão de graduação, foi examinado na Universidade de Iena. E lá, então, recebeu a aprovação daquela monografia, e isso tinha o nome, lá no século XIX, de doutoramento. Então, um doutor era simplesmente um graduado. Não existia a ideia de mestrado, de doutorado, como nós sabemos hoje. O sujeito se graduava na universidade e, então, já era considerado douto. Douto exatamente pela expressão latina sabedor, cioso, ciente, douto, né? Então, doutor, ou seja, aquele que se formou em um determinado campo do conhecimento. Pois bem, então ele recebe lá o seu título, ele não estava presente, ele mandou, enviou por correio, voltou por correspondência e tal, né? E ele recebe, então, tem vários livrinhos que tem o diploma do Marx e tudo mais, né? Lá em 41 aos 23 anos. Mas é entre 43 e 44, ou seja, loguinho depois, quando se confronta polemicamente com a filosofia de Hegel, sob a influência materialista de Feuerbach. Então, as duas primevas, e eu diria até primordiais influências de Marx. Primeiro, o materialismo de Feuerbach, também um hegeliano, e a dialética hegeliana, claro, né? Sob a influência materialista de Feuerbach, ele começa a revelar seu perfil de pensador original. Original por quê? Porque ele junta, quase que vou me apropriar de uma palavrinha lá do Lévi-Strauss, a bricolé. O bricolé, o Marx fez exatamente, eu vou brincar com a ideia, tá? Me permito, uma bricolagem. Ele pegou
elementos heterônomos e juntou em um elemento original. Então, Marx construiu o seu edifício teórico-metodológico a partir do materialismo de Feuerbach e da dialética de Hegel, mas transformando, as virando de cabeça para baixo, as tomando do avesso, melhor dizendo a metáfora marxiana, tá? São desse período seus textos, já estou lá na página 17, seus textos Para a Questão Judaica e Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, uma introdução. Ambos textos que o Marx escreve num periódico que saiu 2 números apenas, saiu uma vez só em um número duplo, os anuários franco-alemães, que ele e o Arnold Hug editam, e o Marx publica seus textos exatamente nesses 2 números, nos anuários franco-alemães, trabalhando como jornalista, claro. Os jornais, nessa época, eles não tinham um cariz informativo, como nós conhecemos hoje, nesses fanzines, tabloides ou jornais que a gente lê por aí. Não. Naquela época não havia um mercado editorial forte, aquecido, múltiplo, como tem hoje, que eu quero dizer. Não se comprava livros como se compram hoje. Então, os jornais, os periódicos, como o Anuário Franco-Alemão, a Gazeta Renana, por exemplo, eles não tinham caráter informativo, mas caráter formativo. Um artigo de um jornal hoje tem o tamanho de um livro. Então, por exemplo, a Questão Judaica era um artigo do jornal, hoje é um livro. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte foi um texto que o Marx enviou para o New Daily Tribune, lá nos Estados Unidos, editado por um editor que empregava Marx, comprava seus artigos, né? Depois foi editado na forma de um livro. Ou seja, os artigos não eram como artigos de opinião hoje, eles eram longas elaborações teóricas, tá? Então o Marx edita lá nessa época essas 2 obras, o Para a Questão Judaica, que ele se avê com a questão da emancipação, né? E a palavra é muito peculiar, né? E significa retirar, manu, que é mão, e tipare, do latim de cima. Então, emancipar significa exatamente tire suas mãos de mim, porque eu não pertenço a você, para lembrar um pouco aqui, acho que Renato Russo, né? Eu acho que é. Então, o Marx já antecipava Renato Russo exatamente lá na ideologia alemã e depois na crítica da filosofia do direito de Hegel, quando ele percebe que a classe que pode tirar as mãos de cima de toda a sociedade é exatamente o proletariado, porque ele é a única classe que, ao se levantar, levanta tudo que tem sobre si. Então, a emancipação, necessariamente, essa categoria sociológica, epistemológica, antropológica e política de exame da sociedade, necessariamente tem que passar pela questão judaica de 43 e a crítica da filosofia do direito de Hegel de 43 também, tá? E aí o Marx, claro, ele lê Hegel em Kreuz, na lua de mel com a Jenny, onde eles ficam por volta de 4 meses numas águas termais, e lá ele escreve uma crítica à filosofia do direito, do Hegel. E aí quando ele vai botar nos anuários franco-alemães, ele extrai um excerto, um extrato desse longo texto, e aí ele dá o nome de introdução, quando em verdade trata-se de uma conclusão do texto, tá bom? Mas sigamos aqui com o seu Zé Paulo. E aí o Zé Paulo nos diz assim, lá na 17, segundo parágrafo. Porém, com o estímulo provocado pelas formulações do jovem Engels, acerca da economia política, que Marx vai direcionar suas pesquisas para a análise concreta da sociedade moderna. Aquela que se engendrou nas entranhas da ordem feudal, ou seja, ali, no coração da feudalidade, começa a se engendrar, se forjar um novo modelo de sociedade, que depois floresce no ressurgimento, no nascimento, e ganha, enfim, relevância no século XVIII com as grandes revoluções burguesas, a própria Revolução Francesa, burguesa, a Revolução Industrial e a Revolução Iluminista, a Ilustração, um grande movimento de ideias que movimenta a materialidade. Está vendo? Justamente a carta de Engels a Joseph Bloch. Um grande conjunto de ideias, a Ilustração, o Iluminismo, move materialmente toda uma produção científica. Está vendo? Marx sabia muito bem disso. Portanto, o monocausalismo, o fatorialismo, o economicismo de Marx não faz nenhum sentido.
ou a pessoa não sabe, ou ela deliberadamente está tentando passar a perna quando afirma mais do que isso, tá bom? Voltemos então ao texto. Bom, aí eu tenho aqui no canal, esses dias, acho que foi em setembro, o segundo encontro, né, de Marx e Engels. O Engels era um filho de industriários, um cara de gente muito rica e tal. Ele vai fazer o serviço, ele vai fazer o serviço militar em Berlim, vai prestar serviço militar, e ele passa pela Gazeta Renana e visita o Marx. O Marx não leva ele muito a sério, um cara todo engomadinho, perfumado, ajeitadinho, filho de industrial, rico. O Marx olha com extrema desconfiança, recebe ele de maneira fria e eles não têm nenhum contato mais importante. Mas o Engels, jovem, 2 anos mais jovem que o Marx, diz, não, mas eu gostaria de colaborar, te enviar alguns textos. Quem sabe, ok, diz o Marx, não mande, não tem problema, ele era editor da Gazeta Renana, né, em Colônia. E aí, então, passa-se o fim de 42, atravessa-se 43, quando Marx se casa, e início de 44, Marx já está editando os anuários franco-alemães, porque o Marx está em Paris e o Arnold Hug está na Alemanha. E aí o Marx, então, recebe nesse período, nesse 1 ano e meio, entre o primeiro e o segundo encontro de Marx e Engels, um texto de Friedrich Engels, que já estava estudando economia política muito antes de Marx, não tinha formação universitária, não tinha título universitário, era um filho de gente rica que tinha ido prestar serviço militar e se interessava por filosofia, lia Schelling, poesia, lia Hegel, enfim, era um jovem hegeliano também. E percebe que o que determina todo o edifício societal é a base material, é a economia, em última instância. Repito, a mais importante. Não é a primeira, é a em última instância. O Engels foi comunista antes de Marx, foi materialista antes de Marx e hegeliano antes de Marx, convenhamos. Aí o Engels manda um texto para ser publicado lá nos anuários franco-alemães. E pela primeira vez o Marx se topa com aquela nomenclatura. O Engels nomeou esse texto, que enviou para o jornal que o Marx coordenava com o Hugel, o seguinte texto: Esboço para uma crítica de economia política. Percebam que a palavra crítica o Marx nunca mais abandonou. O Capital se chama O Capital, crítica de economia política. E segundo a ideia de economia política, quando Marx lê aquele texto, ele fica completamente devastado pelas ideias de Engels, que pela primeira vez lhe apresenta o que é uma crítica, ou seja, apontar os cortes. Crítica vem do grego kritos, mesmo o prefixo da palavra, radical, da palavra crime, crivo, critério, percebam? É corte, é ruptura, enfim, né, limite, tá? E então ele toma essa palavra e, segundo, pela primeira vez ele percebe que a formação dele em filosofia, um tanto diletante, um tanto especulativa, não dava conta nem de compreender, muito menos de interceder na realidade efetiva do mundo. E aí, então ele é completamente devastado por aquele texto de Friedrich Engels. Ele compreende que ele tem que partir da filosofia para a economia política. E mais, ele tem que fazer a crítica. Então, sem sombra de dúvidas, podemos dizer que foi Friedrich Engels que trouxe Marx para a economia política, para o materialismo efetivo, né? Para a crítica social efetiva. Nunca mais o Marx abandonou nenhuma dessas palavras, nem a ideia de crítica, nem a ideia de economia política. Tanto é que depois, no Capital, primeiro na contribuição à crítica em 59, portanto, 14 anos depois, ele escreve no prefácio o genial esboço de Friedrich Engels. Quando a gente lê o genial esboço de Friedrich Engels, é exatamente esse texto que o Marx está fazendo referência. O esboço para uma crítica, quando eles eram bem meninos. E aí então, início de 44, eles se encontram em Paris, e aí ficam, alguns livros falam em 1 semana, alguns livros falam em 9 dias, convivendo todas as tardes num café no centro de Paris, chamado Café de la Régence. Ainda existe no centro de Paris esse café. Há uma mesa lá que os donos dizem que foi a mesa em que Marx e Engels ficaram 1 semana comendo salgados, comendo doces e bebendo muita cerveja no coração de Paris. Café de la Régence, o segundo encontro. Tem um vídeo no canal exatamente tratando disso, o segundo encontro de Marx e Engels, onde eu conto mais detalhes ainda dessa história interessante. Pois bem, é exatamente isso aqui que o Zé Paulo está falando
por aqui. Então ele diz, então o Marx vai direcionar suas pesquisas para análise concreta da sociedade moderna, despertado justamente pelo texto do jovem Engels, tá? Aquela que engendrou dentro da feudalidade na Europa Ocidental, engendrou nas entranhas da ordem feudal e se estabeleceu na Europa Ocidental, sobretudo a Europa Ocidental, claro, a Europa mais do lado esquerdo de quem olha o mapa de frente, aqui não aparece, está tapado o meu mapa aqui atrás, na transição do 18 para o 19, tá? Ou seja, dos anos 1700 e pouco para os anos 1800 e tanto. Então, exatamente ali, 2 pontos, diz o Zé Paulo. A sociedade burguesa, ali que se engendra a sociedade burguesa, o modo de produção capitalista, que é burguês em sua essência econômica. Pois bem, de fato, pode-se circunscrever como o problema central da pesquisa marxiana. Qual é o problema de pesquisa de Marx? Marx, se tivesse um orientador, provavelmente ele seria um pesquisador medíocre, porque não há nada mais mediocrizante do que os parâmetros da ciência contemporânea, acadêmica, né? Um orientador dizia, não, Marcos, você precisa recortar o seu problema de pesquisa, diria o orientador, que, aliás, é como a gente diz, eu mesmo digo para os meus orientandos, o que é lamentável, mas eu tenho que cumprir as regras acadêmicas, afinal de contas, eu não vivo mais no século XIX, nem tenho a genialidade de um Marx, nenhum de nós tem, né? Mas então, é exatamente isso o objeto de pesquisa do Marx, o mundo. E o orientador diria para ele, seu Carlos Marx, o senhor vai ter que fazer um recorte. O Marx diz, nem fudendo, eu não faço recorte. O meu escopo de pesquisa é a sociedade burguesa. E agora, como ficamos? Pois bem, então, tá aqui. O problema, qual é o teu problema, Marx? Qual é a problematização? A problematização é a forma de produção e reprodução da vida social, porque ao se produzir coletivamente, se apropria privadamente. O orientador olharia para eles, genial, muito bom, mas está muito amplo, você precisa recortar. Ainda bem que o Marx, repito, não tinha orientador. E qual era esse problema, então? A gênese, a consolidação, o desenvolvimento e as condições de crise da sociedade burguesa. Se fosse uma monografia, teria 6 meses para fazer. Se fosse uma dissertação, 2 anos. Se fosse um doutorado, 4 anos. O Marx pesquisou isso de 43, depois do esboço de Engels, até o fim da sua vida, ou pelo menos até 67. Portanto, podemos dizer aí que de 43 a 63 vão 20, mais 4, 24 anos. O Marx levou, portanto, 24 anos para chegar até as primeiras conclusões. Também com um objeto de pesquisa desse tamanho e uma problematização com essa complexidade não poderia ser diferente. Então, repito, qual era o problema de pesquisa de Marx? A sua problematização em relação ao mundo. Ora, era a gênese, a consolidação e o desenvolvimento e as condições de crise, ou seja, o seu debacle, a sua debacle, o seu fim, o seu exaurimento como processo civilizatório. Ele queria saber como nasce, como se desenvolve, como amadurece e como acaba o modo de produção capitalista. É isso que ele queria saber. E é isso que é o Capital. Né? O livro 1 começa na produção, o livro 3, editado pelo Engels, muito depois da morte do Marx, termina exatamente tratando das crises. E o que é as crises, senão o próprio processo de enfraquecimento do modo de produção capitalista. Fundada no modo de produção capitalista, perfeito. Meio da página 17, prossegue aqui o nosso amigo Zé Paulo. Esta pesquisa de que resultarão as bases de sua teoria social, percebam, não é filosofia, não é sociologia, não é antropologia, não é nenhuma dessas besteiras que se estuda hoje. É uma teoria social, é uma teoria da sociedade. São elucubrações e efetivamente interferências nessa realidade, porque uma coisa não pode vir sem a outra, senão não é Marx. Ocupará Marx por cerca de 40 anos, claro, desde então, desde o esboço genial até o fim de sua vida, como eu falei antes. De meados da década de 40, 43, 44, efetivamente, eles têm o segundo encontro no início de 44, até a sua morte. E pode-se localizar o seu ponto de arranque
nos manuscritos econômicos filosóficos, 1844. Claro, quando Marx lê aquele esboço do Engels, ele começa, o seu laboratório intelectual começa a maquinar, começa a trabalhar. E aí, então, ele começa a produzir manuscritos, que nós conhecemos esses textos todos de Grundrisse. Grundrisse, exatamente do alemão Grund, que quer dizer ambiente, chão, como do inglês ground, né? Então, Grund, que é sempre mais dura, né? O alemão. E, por exemplo, os engenheiros chamam de Grundrisse a planta baixa, o esboço da planta, né? Então, por isso que chamamos de esboço aquilo que em alemão eles tratam de Grundrisse. Então, o Marx escreve os seus primeiros Grundrisse. Ele havia também escrito alguns manuscritos em 43, enquanto em Lua de Mel, que são os manuscritos de Kreuzner, lá nas águas termais, onde ele passou a Lua de Mel, ou ainda os manuscritos de Paris, que é logo que ele chega em Paris. Mas tem uma diferença, porque os manuscritos de 44, os manuscritos de Paris são parte dos manuscritos de 44. Os manuscritos de 44 ficaram guardados até 1928, 1932, quando o Instituto Marxismo-Leninismo, coordenado inclusive pelo Georg Lukács, edita esses textos. Então são textos fundamentais. A ideia de alienação, as 3 ou 4 formas de alienação estão ali. Portanto, não foi conhecida, por exemplo, por Lenin, por Vera Zasulich, por Rosa Luxemburgo, por Gramsci, por Trotsky, por ninguém desses. O Trotsky talvez tenha conhecido, né? E o Engels, claro, lia tudo que o Marx escrevia, eles dialogavam e havia um intercâmbio muito forte entre os dois. Mas vejam, os manuscritos são uma resposta da ebulição mental marxiana após ler o esboço genial de Engels. Então, os manuscritos de 44 são exatamente esse processo. Era o Marx se havendo com a realidade concreta, a realidade material da vida social. E sua culminação nos materiais constitutivos do Capital. Aí depois, claro, né, o Marx depois tem os manuscritos dos anos 50, 57, o início dos anos 50 o Marx trabalha muito como jornalista, até que no fim dos anos 50 ele começa a sair de uma miséria material mais forte e começa de novo voltar à sua economia política. E aí entra os anos 60 produzindo 3 séries de manuscritos que vão dar exatamente no Capital em 67. Alicerçando essa pesquisa de toda uma vida, além do profundo conhecimento que Marx adquiriu em seu trato com os maiores pensadores da cultura ocidental e de sua ativa participação nos processos políticos revolucionários de sua época, está a sua reelaboração. Por que reelaboração? Porque é uma elaboração que se faz aqui, mentalmente, a respeito do mundo, que acontece primevamente. Sua reelaboração crítica do acúmulo intelectual realizado a partir do Renascimento e da Ilustração. Então está aqui, declarado, demonstrado empiricamente, que o Marx estava tratando, sim, de consequências materiais, de formas de pensar. Então percebam como não existe aquela divisão, aquela bifurcação. Deixa eu só enviar aqui, ok. Portanto, não existe essa bipartição entre o de baixo determina o de cima, a matéria determina a consciência. Depois de uma vez determinada essa consciência, ela passa também a interagir reciprocamente, intermitentemente com essa base material. Ora, a teoria social de Marx é uma reação contextual, histórica, de toda a filosofia da Ilustração, de todo renascimento da cultura grega, porque passou a Europa logo depois a medievalidade. Com efeito, segue o Zé Paulo, a estruturação da teoria marxiana socorreu-se especialmente de 3 linhas-força do pensamento moderado. Agora nós vamos entrar num ponto aqui que eu acho fascinante, fascinante. As 3 fontes, como disse o Engels, disse, depois o Lenin editou naquele livrinho breve do Lenin, que são as 3 fontes do marxismo, né? Mas quem conhece, tem um texto também do David Harvey, tá? No início, o David Harvey tem aquele Para Compreender o Capital, uma coisa assim, eu não lembro. A gente leu no grupo de pesquisa no qual eu trabalho, o Grupo Kairos, a gente leu o primeiro, o Para Compreender o Capital. O
tem várias críticas, há quem diga que, inclusive, David Harvey nem é um autor maior dentro do marxismo. Eu não me filio a esses, eu acho David Harvey um autor incrível. No início do Para Compreender o Capital, ele reelabora essa elaboração que o Lenin havia feito, primeiro Engels, depois Lenin, e o Zé Paulo retoma aqui. Ele faz uma tripartição. E o David Harvey, no Para Compreender o Capital, para entender o capital, no inicinho, na introdução, ele amplia isso. Ele torna mais diversa essas três fontes. Quem quiser, tem um vídeo aqui no canal, é só buscar lá as três fontes do marxismo, tá? De que é feito Marx, tá bom? Então, eu tenho um vídeo aqui no canal, procurem lá, de que é feito Marx. Aí eu amplio essas três fontes resumidas aqui do Zé Paulo, tá? Elas são as originais, são as de Engels, são as de Lenin, mas o David Harvey torna isso mais colorido, mais, inclusive mais lúdico, informativo mesmo, ampliando apenas essa tripartição, tá legal? Então procura lá, de que é feito Marx. Por hora ficamos com essa visão mais resumida, tá, da constituição do edifício marxiano. Então vai dizer aqui o Zé Paulo. A primeira delas é a filosofia alemã, Feuerbach, materialista, ou a dialética hegeliana, profundamente implicante do edifício marxiano. Então a primeira, a filosofia alemã. A segunda, a economia política inglesa, que resumidamente é Adam Smith e o seu seguidor, enfim, o David Ricardo, ou David Ricardo, como queiram. Mas ali, no Harvey, ele amplia para outros economistas, que, aliás, são largamente citados no Capital. William Petit, Sismondi, outros pensadores, fisiocratas, economistas clássicos, ampliando essa base da política inglesa. Tá? E o socialismo francês, exatamente, muito mais ampliado também do que não só o socialismo utópico, de Fourier, de Saint-Simon, de Proudhon, enfim, outros autores. Então, fica a dica, leiam a introdução do Harvey e assistam um videozinho que eu disponho ali no canal para a gente ampliar essas três fontes. Aqui, elas vão ficar resumidas como a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. E aí o Zé Paulo dá referência aqui justamente ao Lenin, as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. Esse é o nome. Numa palavra, Marx não fez tábula rasa do conhecimento existente, mas partiu criticamente dele. Inclusive um costume alemão, que é o costume de excertar, a chamada excertação. Hegel fazia isso, Weber fazia isso, Nietzsche fazia isso, Schelling, que era um poeta, fazia isso. Então é típico da filosofia alemã, dos pensadores alemães, fazer isso, excertar textos anteriores e com eles debater, negá-los, afirmá-los, contextualizá-los, tá? Então Marx não fez tábula rasa, ele não botou tudo que tinha fora, ele só disse, eles viram genialmente, mas não viram tudo. Marx sabia que o Adam Smith havia entendido a sociedade e entendia que o que dava racionalidade à sociedade, o que organizava o caos que era a sociedade liberal daquele tempo, né, a sociedade de um capitalismo nascente, emergente, o Smith olhou e disse assim, o que dá racionalidade, que organiza, vamos brincar com a ideia, né, o que organiza a bagaça é o mercado. Por isso lá no capítulo 8, no fim do livro, uma vez só, né, um livro de 1000 páginas, aparece uma vez o termo, e é o termo pelo qual Adam Smith ficou largamente conhecida, a ideia da mão invisível do mercado. O Marx sabia que a mão invisível do mercado era uma espécie de visão ideológica a respeito da concretude do mundo. A mão invisível do mercado, uma espécie de teísmo acadêmico do Adam Smith. O Marx sabia que a mão invisível não funcionava sem o punho de ferro visível de um outro elemento que quem contribui é o Hegel. Hegel foi um leitor atento de Adam Smith e percebeu que a mão invisível do mercado precisava do punho de ferro do Estado. Portanto, aquilo que o Smith disse que dava racionalidade era o mercado, o Hegel não cai nesse conto. Ele diz, não, o que dá racionalidade é o Estado. Então, aí o Marx pegou tudo isso, né,
e reelaborou, ou seja, ele partiu dos caras, mas ele sabia muito bem que eles eram ideólogos. E o que é um ideólogo? Um ideólogo é aquele que não compreende, na sua completude, os condicionalismos sócio-históricos de por que defende as ideias que defende, pensa da maneira que pensa, enfim, tudo isso. Tá? Então é exatamente por aí. O Marx está pegando, partindo disso, mas conflitando com isso, debatendo com tudo isso, confrontando a realidade empírica com as ideias que estão trazidas pelo socialismo utópico, pela economia política inglesa, pelo idealismo alemão, enfim, ele vai adiante, conflitando, fazendo coligir essas ideias. O Marx faz isso com uma genialidade impressionante, né? Seguimos ali, página 18. Cabe insistir, diz José Paulo, na perspectiva crítica de Marx. Repito, atentem para o radical da palavra crítica, corte, crivo, critério, crime. São todas palavras que pressupõem ruptura, limite, fim mesmo, né? Então, Marx, em face da herança cultural de que era legatário, ele vinha dessa tradição. Não se trata, como pode parecer, a uma visão vulgar de crítica. Não é crítica no sentido de botar defeito, longe disso, não tem absolutamente nenhuma sustentação. De se posicionar frente a um conhecimento existente para recusá-lo, na melhor das hipóteses, distinguir nele o que tem de bom e o que tem de mal. Isso aí nossa, não tem nem qualificação para isso. Não é uma crítica. Crítica é você trabalhar com aquela ideia, avançar naquela ideia, apontar os limites e contradições históricas ou mesmo na materialidade daquele conjunto de ideias. Marx faz mais do que isso. É crítica na asepsia mais pura da palavra. Em Marx, diz o Zé Paulo, a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional. Então percebam, deixa eu trocar o banner aqui enquanto a gente avança. Então, trazer para o exame racional, pousa a razão sobre a realidade, pousa a capacidade cognitiva, pousa o intelecto sobre o mundo para nele encontrar os seus problemas, as suas contradições, os seus limites, as suas limitações históricas, as suas contradições textuais, simbólicas, linguísticas, enfim, tá? Então, em Marx, a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, dentro da cabeça, tornando-os conscientes em seus fundamentos, ver se aquilo tem lógica, né? Os seus condicionamentos e os seus limites. Está aqui, de presente, para quem não lembra, está aqui, ó, tá? Quem quer saber de onde eu estou tirando esse conjunto de preceitos é exatamente aqui, página 18. Então, trazer aqui para dentro, e aqui dentro, e tentar entender o que condiciona aquilo ser como é, ou seja, faz com que apareça fenomenicamente, guardando uma essência completamente contrária àquilo que a aparência fenomênica demonstra, né? Encontrando a relação dialética negativa entre aparência e essência. Por que uma coisa se mostra de um jeito? Ora, as coisas no modo de produção capitalista se mostram do jeito exatamente porque elas precisam negar a sua realidade mesmo. E, enfim, os seus limites. Essa é a palavra fundamental para quem quer estudar a dialética e, portanto, o método de Marx. Ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse conhecimento a partir dos processos históricos reais. Percebam, a história está presente no exame, no escrutínio de Marx da realidade empírica. Você tem que analisar as coisas materialmente como são, mas saber que elas só são materialmente como são porque elas são precedidas por um processo histórico que lhe é anterior e maior. Portanto, existem determinações que são históricas e que são materiais. É por isso que o método marxiano é materialista, é histórico e é dialético. Ou seja, é materialista porque parte da realidade empírica para refletir no cérebro do pesquisador. Ele é histórico porque ele advém de condições que são amplas, maiores e anteriores, e ele é dialético porque tenta encontrar os limites e as contradições. Beleza? Isso não é uma simplificação. Isso é apenas uma explicação de uma extensa compreensão do método marxiano. Mas sigamos aqui.
Então se faz a verificação dos conteúdos desse conhecimento a partir de processos históricos reais. Não é a história como eu gostaria que fosse, nem como me contaram. É a história como ela foi efetivamente. E como é que ela é efetivamente? Uma história é efetivamente se ela for narrada, não a partir de reis, batalhas, ideias. Não, essa é a história ideal. A história real é a história que narra as condições materiais de produção e reprodução da vida social. Então, se você quer conhecer a sociedade egípcia, babilônica, assíria, você tem que saber como que eles levantavam e iam trabalhar. E como é que o trabalho era realizado naquela sociedade. O trabalho era realizado privado ou coletivamente? A apropriação do fruto, do produto desse trabalho era apropriada privada ou coletivamente? E como é que eles elucubravam o absoluto naquela sociedade, ou seja, as suas religiões? Elas explicam também essa sociedade, mas elas são o reflexo, elas são a consequência dos modos reais de produção e reprodução da vida social. Então, se eu quero conhecer uma sociedade, eu até posso estudar suas religiões, suas formas políticas, suas leis, sua educação, sua filosofia, tudo isso pode ajudar, mas não explicará mais do que condições ideais daquela história. As condições reais, efetivas, estão na materialidade, na produção e reprodução da vida social. Mas, professor, tu está repetindo isso demais. Mas é claro que eu estou repetindo demais, porque isso é o fundamental. Se você não entender isso, você não estará partindo de uma análise materialista, nem histórica, nem dialética. A Marx. Voltemos ao texto. Então, é assim que ele trata a filosofia de Hegel. Claro, debate com ela, colige com ela, interage, excerta pedaços e com eles debate. Os economistas políticos ingleses, e aí especialmente Adam Smith, Davi Ricardo, como eu falei antes, e aí no livro do Harvey ele amplia, né, para outros que eu já falei antes, os socialistas que o precederam, Owen, Fourier e outros, muitos outros. O livrinho do Harvey pode nos ajudar, ou dê uma olhadinha no videozinho que eu tenho aqui no canal, de que é feito Marx, fica a dica aí para todo mundo. Estamos chegando no fim, última paginazinha, tá? A última paginazinha tem um degrauzinho no texto, é o último pedacinho que eu vou ler nessa aula de hoje. Estamos aí já perto de 1 hora e é pesado, isso é de uma demonstração pesada, né? Lá embaixo na 18, avançando criticamente, a partir do conhecimento acumulado, ou seja, ele parte do que há, não parte de um vazio, ele parte de um grande campo de ignorância, ou seja, eu não sei, mas a partir de elementos já dados, de uma filosofia alemã, de uma economia política inglesa, de uma política francesa. Mas eu parto disso, mas a partir disso eu construo todo um edifício novo. Talvez negando, talvez do avesso. Então, avançando criticamente a partir do conhecimento acumulado, Marx empreendeu a análise da sociedade burguesa, com o objetivo de descobrir a sua estrutura e a sua dinâmica, ou seja, como ela está montada, e aí, como dizem os estruturalistas, ou seja, eu parto daquele dado da empiria, mas eu quero saber também como se movimenta, sua dinâmica, sua estrutura e sua dinâmica, ou seja, e essa dinâmica da estrutura, ela não é uma estrutura parada no tempo, sincrônica, não, ela é diacrônica. Então, em Marx, é outra divisão que não ocorre. Sincronia e diacronia. Eu volto ao passado, mas eu volto ao passado não para entender o passado. Eu volto ao passado para entender o presente, porque no agora, no presente que estão todas as consequências dos eventos pretéritos. Então, essa é uma construção também importante. Conhecer a estrutura, como está estruturada, montada a sociedade burguesa e como que o movimento delas chegou até tornar a forma que tem. Essa análise, iniciada na segunda metade dos anos 1840, depois que ele já está publicando, depois inclusive que ele fecha os anuários franco-alemães, configura um longo processo de elaboração teórica, mas longo, como o Zé Paulo já lembrou antes, em torno de uns 40 anos, pelo menos. Então, no curso do qual Marx foi progressivamente determinando, ele foi progressivamente desenhando, né, demarcando exatamente o método. O que é método? Isso tem que ser lembrado, hein? Método vem do latim, meta, que quer dizer caminho, quer dizer,
o caminho que você segue para resolver o seu problema. Por isso que método e problema de pesquisa são intrinsecamente relacionados. O método é o caminho que você segue para resolver um problema. Qual é o caminho que você vai seguir? É o método para resolver o problema. E qual é o problema? O problema, onde é que está o problema? No objeto. Por isso que método, problema e objeto são um construto da ciência moderna. Marx sabia muito bem disso. Não precisa ir além de Marx para resolver um objeto de pesquisa, dele decorre uma problematização e é resolvido por um caminho metodológico. Tá? Então, isso que Marx está fazendo aqui. Marx foi progressivamente desenhando, determinando o método adequado para o conhecimento veraz. Vejam que o Zé Paulo foge da palavra verdade. Ele prefere a palavra veraz, porque veraz tem a ver com verificação. Tá? Verdade tem a ver com doutrina, com verdade dada, quase que naturalizada. Não é verdade, é veracidade. Aquilo que pode ser verificado e demonstrado empiricamente. Percebam a precisão do termo que o Zé Paulo usa aqui. E o que o Marx fez? Ele desenvolveu um método, que é o método materialista histórico-dialético, porque ele percebeu que esse era o caminho mais verossímil, mais veraz para resolver a veracidade da vida social. Estamos no finzinho. A verdadeiro da realidade social. Isso quer dizer simplesmente que o método de Marx não resulta de descobertas abruptas ou de intuições geniais. Não foi um insight que surgiu do nada. Ele é desenvolvido na materialidade do mundo, no esforço, sangue, suor e lágrimas na construção de um caminho para conhecer a sociedade burguesa, o modo de produção capitalista. Ao contrário, resulta de uma demorada investigação, de fato, investigação da vida real, da produção e reprodução da vida social. E só depois de quase 15 anos, ali de 44 até 59, quando ele edita o primeiro texto, a Contribuição à Crítica da Economia Política, embora no livro a Proudhon, A Miséria da Filosofia, tem duas partes, né? Grandes no livro. A primeira parte já é um esboço de economia política, já é um primeiro ensaio de Marx a respeito do tema, mas ela só se desenha mesmo, como aliás depois aparecerá no Capital, na Contribuição à Crítica, escrito entre 57 e 58 e editado em 59, sem os anexos de que são feitos hoje. Tá? Os anexos não estavam na obra original do Marx, eu chamo a atenção. Então, em 15 anos de pesquisa, Marx formula com precisão os elementos centrais de seu método. Formulação, que aparece na introdução, Zé Paulo bota entre aspas aqui exatamente o texto que eu acabei de fazer menção. Redigida em 1857, os manuscritos, que publicados póstumamente foram intitulados Elementos Fundamentais para a Crítica da Economia Política, rascunhos, ou a expressão popular publicou Contribuição para a Crítica da Economia Política. A Boitempo publicou Esboço de uma Crítica da Economia Política. Ou seja, também há edições portuguesas que chamam de Grundrisse, de 57, por exemplo. Tá? Então, são vários nomes, aí você tem que ver exatamente qual texto está falando. Assim, aí o Zé Paulo tem uma notinha, mas é um texto antigo, ele fala que no momento em que escrevo tenho informação de que esse texto seminal de Marx, veja, um termo machista, né? Em tradução por Mário Dwyer, será publicado em breve numa coedição da Boitempo. Isso já saiu, já faz tempo, tá? É uma nota antiga, claro. Resumindo, último parágrafo, última frase aqui da nossa aula pública de hoje. É nestas poucas páginas que se encontram sintetizadas as bases do método que viabilizou a análise contida no Capital, lá depois em 67, e os livros póstumos editados pelo Engels, e a fundação da teoria social de Marx. Em algum momento eu quero fazer a leitura na íntegra. Tem um vídeo aqui no canal, que é o Prefácio de 57. O nome do vídeo é O Método de Marx, o Prefácio de 57. Ali eu leio trechos do prefácio. É um vídeo que tem 10 minutos, 15 minutos, tá? Breve, um vídeo editado, tá? Mas em algum momento, eu vou pegar o prefácio, eu me comprometo, eu vou pegar o prefácio de 57 e lê-lo na íntegra. São 4 páginas. Ele é pequenininho,
mas monumental na construção teórica metodológica. Então, em algum momento, eu juro, eu pego o prefácio, leio na íntegra aqui com os amigos numa aula pública. Fica o meu compromisso. Deixa eu anotar aqui o ponto onde paramos e vamos interagir com alguns comentários, tá bom? Quem ficou até agora, muito obrigado pelo apoio até o momento. Então, vamos ver aqui. Temos alguns comentários, não são muitos. Será bem breve. Eu parei no último do Aloha, né? Aí o Marcos Matos voltou e disse assim: professor, a melhor definição de crise não seria a dor? A dor, ela é, Marcos Matos, me permita brincar com a metáfora que tu estás propondo. A dor seria uma expressão da crise, tá? A dor seria uma expressão, um sinal, um sintoma de uma crise orgânica. Então, quando nós sentimos uma dor muscular, ela é sinal fisiológico da crise muscular que nós estamos vivendo. Ou seja, das rupturas, da doença, da inflamação muscular. Estou brincando com a tua metáfora. Tá? Penso que seja assim. Chegou também o Ceia. Salve, bom dia a todos. Bom dia, Ceia. Muito obrigado. Passou também por aqui a Roseli Martins, bom dia. Bom dia, Roseli, obrigado pela presença. E Ceia pergunta: professor, como o marxismo lidaria com uma crise econômica num Estado marxista? Ou não haveria crise pela planificação? O Estado ele é crítico, em sua essência. Então, num Estado marxista, como é que se diz? Pela planificação, você está misturando, né, Ceia? O socialismo seria um processo anterior a uma sociedade sem Estado. Então, no socialismo haveria uma economia planificada. Então, as crises seriam controladas a partir do punho de ferro do Estado. Mas uma sociedade sem Estado, ela não seria crítica. Por que ela não seria crítica? Porque ela não teria uma contradição fundamental, que é a produção coletiva e a apropriação privada. Seria uma produção coletiva e uma apropriação fruída, gozada, compartilhada por todos que produziram. Portanto, não haveriam crises. Tá? Eu penso idealmente assim, tá bom? Cláudio Júnior Farias. Bom dia e saudações nordestinas, Maceió, Alagoas. Buenas, Maceió. Hoje nós estamos aqui, agora são 15 para o meio-dia, do dia 19 de outubro, e nós estamos num calor aqui quase que alagoano, né? Tá terrível, hoje tá mais de 30 graus por aqui. Passa também o Ronaldo, que nos vê lá de Berlim. Um salve à Vitória Popular da Bolívia. Salve a todos, salve a todos. Vejam que lá parece, pelo menos até o momento, que as instituições conseguiram se levantar das ruínas a que foram levadas. E parece haver uma vitória progressista se anunciando, talvez seja o prenúncio de uma fase interessante. Tá? Eu acho muito estranho, Ronaldo, aliás, que não tenha havido nenhuma reação da elite boliviana até agora. Não se sabe. Mas, de toda forma, é saudável. Saudável no sentido de ser saudado. Tá bom? Chega também José Carlos, kkk, sangue, suor e lágrimas. São termos usados pelos pesquisadores do cangaço aqui do Nordeste. Sangue, suor e lágrimas. Valeu, Zé Carlos. Exatamente, é isso aí. É disso que é feito o esforço humano, a força de trabalho humana. Perfeito. E passa também o Escapim. Muito bom, Guilherme, aprendendo muito. Não esqueçam, quarta, 10 da manhã, canal Paideia, do Djalma Cremonese. Eu e o Escapim vamos estar analisando um texto do Tonê e do Lessa. Tá bueno, meus companheiros? Eu acho que era isso por agora. Não tem mais nenhum comentário. Só lembro a todas e todos que sempre se inscrevam no canal. Outra pergunta, já compartilhou o vídeo? Compartilhe nas redes sociais, isso faz o vídeo ganhar relevância. Aparecer nessa plataforminha capitalista do YouTube, vamos fazer a luta a partir dele. Tá? A partir dele. O capital, ele é um modo de produção monumental, gigantesco, já data de 800 anos talvez, e ele não cairá pelo seu confronto direto, ele cairá por nós acharmos no edifício capitalista as suas fraquezas e corroê-las. E exatamente o que nós estamos fazendo. Dentro de uma plataforma capitalista, nós vamos achar aquelas pecinhas soltas para começar o processo de corrosão. E deixe também, fundamentalmente, seu comentário no vídeo é muito importante, isso também faz o vídeo ganhar relevância. E diz o Ronaldo,
Professor, como reagir? O povo ocupou as ruas desde o golpe. Isso foi uma aula ao mundo. Isso é verdade. Isso é verdade. A única reação é popular. E isso que a gente faz aqui pode ser um pouco de militância, agitação, propaganda e agitação, né? Mas é também construção teórica. Então eu acho que o que fazer é isso, é militar, é chamar. E a melhor forma de chamar é produzir um processo de esclarecimento. Vamos explicar, vamos mostrar, vamos trabalhar. Se tem 10 pessoas, 20 pessoas, seja para essas. Essas talvez convençam mais uma ou duas. Vamos fazer. É o único jeito, eu não sei de outro jeito, Ronaldo. Eu acho que é militância, agitação e propaganda. E fortalecer, sobretudo, as formas proletárias, né? Partido e sindicato. É neles que reside a nossa única chance, tá? O golpe foi vencido nas ruas e é preciso que façamos o mesmo aqui. Talvez agora, já que estamos lotando praias e shows, talvez comecemos logo em breve nos encorajar a ir para as ruas. Precisamos disso, precisamos disso. E sem dúvida, salve o povo boliviano, talvez nos sirvam de exemplo para que a gente volte a tomar as ruas e fazer um processo por aqui também. Tá bom, meus amiguinhos? Então, vamos ficando por aqui. Essa aula pública, o livrinho do José Paulo Neto, Introdução ao Método. Logo aí, dentro de uma semana, eu volto com a parte 3. Acredito, como eu falei para vocês, em torno de umas, não mais que 10, eu acho, aulas públicas. Aí a gente liquida o texto e resolve o problema do método. E ainda lembro, Ronaldo, lá eles já tinham as bases que você a cada dia nos apresenta. Exato, eles têm um processo de educação e mesmo militância nesse campo de grau elevado mesmo, né, de consciência política um tanto mais elevado. Isso ajuda na hora de tomar atitude, de ir para as ruas, né, e de produzir esse processo de enfrentamento. É verdade, Ronaldo, é verdade. Tá bom, meus amiguinhos? Ficamos por aqui, fiquem bem. Logo em breve a gente volta com análise teórica e outra aula pública dessa playlist aqui, tá bom? Abraço, fiquem bem, se cuidem.